Pessoal, boa tarde. Hoje a gente está aqui com o Alex Rocha, que vai nos apresentar um pouco sobre jogos da Era Viking, que são jogos de tabuleiro. Alex, seja muito bem-vindo aqui ao canal The Viking World, é um prazer te receber. Eu queria começar te Muito perguntando... obrigado, De Márcia. Muito nada. obrigado. Queria começar te perguntando como foi que você começou a gostar desse universo da Era Viking e de mitologia nórdica? Como que começou esse seu interesse? Eu sempre gostei de mitologias, né, outras culturas desde criança. Aí os Vikings era dentre as culturas que eu gosto, é uma das minhas preferidas, né? É uma das minhas preferidas. Aí realmente já foi bem cedo, desde criança. Eu tive contato com os jogos, eu já conhecia o Neftafa, né, que é o jogo dos Vikings, e outros até jogos de tabuleiro, bem pequeno. Só que eu tive contato mesmo de ver fisicamente foi no ano 2000, através de um trabalho que a Origem Jogos de Tabuleiro fez, que é uma empresa que ela fazia muitos brindes para várias empresas diferentes. Aí não colocava o logotipo delas, não, da Origem, colocava da empresa. Por exemplo, se você fosse dona de alguma empresa, empresa da Márcia, aí botava o logotipo da empresa da Márcia no jogo que tu encomendava, né? E normalmente encomendavam de 20 para cima jogos, com valor até interessante. Aí o valor de atacado, né? Aí dentre eles, ó, aí foi esse aqui, ó. Consegui no ano 2000. Hoje está fora de linha, acredito que tu não encontre mais. E esse aqui é tão interessante que foi levado para a empresa Telemar, tá vendo? Tem até o ícone aqui que nem existe mais, era uma empresa de telefone no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, Nossa, acho que ela já deixou de existir em 2006. Se eu não me engano, é meados do ano 2000. Ou seja, eu sou clássico, né? Tem essa coisinha antiga aqui. Quase da época Viking, esse jogo mesmo, literalmente. Mas aí o que acontece? Aí esse foi o meu primeiro físico, depois eu mesmo fiz versões melhoradas, entendeu? Com peças e tudo. Eu sei esculpir um pouco, tenho amigos que esculpem. Aí fiz algumas versões com peças próprias baseadas em achados arqueológicos. Ainda estou no processo, né? Como ainda está ainda algumas coisas sendo feitas, aí eu não vou mostrar agora. Mas já tem alguns materiais prontos. Por exemplo, esse aqui, ó, deixa eu tentar focalizar. Eu vou pegar o tabuleiro que fica melhor. Está conseguindo ver? tô. Nossa, que Esse bacana. aí é uma versão, é o Brandub, né? Se escreve Brandub. Alguns amigos que conseguem falar a língua dos celtas, né? Irlandês, etc., antigo, falam que a pronúncia correta é Brandá, mas se escreve Brandub. Né? Tô vendo. Muito legal. Obrigado. Esse aqui já é um dos que eu produzo. Aí Ah, esse, basicamente, né? Acho que o pessoal sabe, o objetivo é chegar num desses cantos aqui do tabuleiro com a peça do rei, né? Que é justamente essa aqui. tá. Deixa eu tentar focalizar aqui. Tá vendo? Consegue ver legal? Consigo. Ele está num Bem trono. legal. Sentado no trono. Embora arqueologicamente, a maior parte dos achados arqueológicos da era viking de tabuleiro e remanescente de tabuleiro, ele mostra um tabuleiro sem as marcações do fundo. Tá vendo? Sem X aqui. Tá certo. Ou seja, era basicamente o rei chegar nas bordas em vez de chegar no cantinho. Qualquer borda do tabuleiro, qualquer linha horizontal, se o rei viesse a chegar, ganhava. E um problema do pessoal que reconstruiu o jogo é que eles se basearam. Primeiro eu vou contar, estou me adiantando um pouco. Primeiro vamos contar como a gente sabe das regras desse jogo hoje. Isso aí foi graças ao trabalho do Linneu, que foi o pai da taxonomia moderna, né? Ciência de biologia, de separação de gênero e família e espécie, né?
Por exemplo, a nossa espécie, completamente, o nome completo, né, a nomenclatura é Homo sapiens sapiens. Aí quem criou esse sistema foi o Linneu, que era um cientista sueco, que ele gostava muito de latim. Aí, só que ele era um polímata, ou seja, uma pessoa que estudava vários. Como eu acredito que tanto você quanto a maior parte dos seus espectadores são, né, polímatas, gostam de vários, né, vários ramos de conhecimento. Eu também sou assim. Então, o que acontece? Ele era um polímata. Aí, o que aconteceu? Ele pesquisava vários assuntos diferentes. Quando ele foi para a Lapônia, no século XVIII, que ele é do século XVIII, ele foi estudar os animais e as plantas de lá e os costumes dos povos de lá também, que era o povo Sami, né? Sami, alguns falam Sami, outros Sami, que era o pessoal que vivia na Escandinávia mesmo, nessa partezinha da Lapônia, até antes dos vikings, um pouquinho antes, bem antigo mesmo, eram povos que os vikings olhavam como se fossem aborígenes escandinavos, né? Aí eles viviam lá. Aí o que interessante, quando o Linneu chegou, dentre as coisas que ele ficou fascinado é que esse povo, no século XVIII, estava jogando uma variação do René Tafel, de um tabuleiro de 9 por 9, que é o Tablut, que é famoso na internet. Tu deve ter visto, né? Se escreve Sim. Tablut, Tablut. Depois que vocês pesquisarem, é muito fácil de encontrar. Era um tabuleiro de René Tafel. Esse aqui, por exemplo, é 11 por 11, né? 11 casas por 11 casas. Ele era, ele era 9 por 9. 9 por 9. Aí, o que ele fez? Anotou as regras, bonitinho, ele fez um registro, desenhou o tabuleiro original, se vocês virem na internet é muito fácil encontrar essa imagem, e ele anotou as regras em sueco e em latim, que ele gostava de ficar variando. Aí algumas regras ele botou em sueco e outras em latim. No geral é latim, ele botou na verdade em latim com pequenas observações no idioma materno dele, que ele era sueco. Então o que aconteceu? Já no final do século XIX, um biólogo que era fã do Linneu teve acesso a esse material, que era do jogo de regras, né? A versão de regras do René Tafel que o Linneu tinha feito, desse tablet. Aí, quando ele teve acesso, ele passou para o inglês. Só que quando estava a parte. Eu não sei, você deve saber porque você gosta de jogar, mas vamos supor que o pessoal não sabe. O modo de captura de qualquer peça no jogo NFT, inclusive nessa versão do Tablet, duas peças atacando uma, né? Aí quem está no meio morre, é capturado, tanto na horizontal quanto na vertical. E o rei, nessas maior parte das versões, é o seguinte: se ele está no centro do tabuleiro, ele é capturado pelos quatro lados. Se ele vem um pouquinho para frente e fica do lado da casa central, aí ele é capturado por três. E em qualquer outro lado do tabuleiro, no que Linneu escreveu, ele era capturado por duas pedras como qualquer peça normal. Só que esse inglês, não sei se foi inglês ou americano, acho que foi americano, agora eu não me... Esse biólogo, de qualquer forma, esse biólogo fã do Linneu, quando ele foi traduzir as regras para o inglês, ele, ele tirou essa parte. Ele falou que estava muito confuso. Ele é capturado por quatro de um lado, quando está no centro, quando sai é capturado por três, e quando ele vai, está em outro ponto, por dois, como qualquer outra peça. Aí ele botou o sistema que popularizou na internet, no meados do ano 2000, né? Que é só ser capturado por quatro lados, que fica um jogo desequilibrado. Se você já jogou, você vê que é meio difícil para o exército, que é o atacante, né, que tem mais pedras, capturar o rei por quatro lados. É muito fácil o rei fugir nos cantinhos. Aí o que aconteceu? Isso ficou até uma boa alma, né, vamos dizer assim, um bom estudioso, ele escaneou o registro do Linneu
que ele tinha escrito isso que eu estou te falando, ele escaneou tudinho. Aí foi fácil. Aí o pessoal que já sabia alguma coisa em latim, um pouco de sueco também, um pouco de inglês, viram a diferença do texto original para a tradução, né? A tradução que foi feita incorretamente por esse pesquisador. Aí já colocaram com a regra mais correta. Só que eles fizeram isso, acho que foi pós 2010. Só que já antes de 2010, de 2000 a 2010, a internet já estava lotada de regras que os reconstitucionistas, né, tinham feito desse jogo, o rei sendo capturado por 4 lados. Aí criou várias vertentes, né? Só que essa é a considerada mais certa, a histórica, que ele era capturado por 2 pedras. Entendeu? Ou seja, a maior parte das pessoas jogam errado, se fosse seguir historicamente, né? Jogam errado, sem nem saber disso. É fascinante, né? É verdade. Quase todo mundo que joga, que gosta de jogar, está jogando errado. O rei, quando ele sai e está em qualquer outro lado longe do quadrado central, ele vai ser capturado como qualquer pedra normal. 2 pedrinhas. Ó, tanto na horizontal, né? Quanto na vertical. Mas o importante é se divertir. Se o pessoal se diverte também nessa versão, é bom, pô. Criou uma variante. Criou uma variante. Na verdade, são várias variantes. Se você digitar, tem até a federação, tem várias pessoas que se reúnem. Aí, entre os itens arqueológicos que tem, de tabuleiros e peças, tem interessantes como. Deixa eu ver aqui para mostrar para você. Por exemplo, esse aqui, que é da Escócia. Está mais fácil. Está mais próximo? Tá? Tô dando para Tá, ver. né? É um tabuleiro de 7 por 7. Deixa eu ver, 3, 6, 9. Não, perdão. Esse exclusivamente é 9 por 9, como se fosse o tablute. Só que a diferença é que não tem o X no canto, ó, as casas especiais nos 4 cantos do tabuleiro. Aí como é que o rei faz para ganhar? É só ele sair do centro e chegar em qualquer uma das bordas, tanto da, vamos lá, norte a sul ou a leste a oeste. Se ele chegar, já ganha. Botando essa regra, a pessoa seguindo essa regra de apenas 2 soldados, né, capturarem o rei, já fica muito mais fácil, né? Imagina ele tendo essa mobilidade toda e só chegando na borda e tu ainda tendo que capturá-lo com 4 soldados diferentes. É praticamente possível, ele simplesmente embora tem algumas coisas interessantes que mostram até indício de talvez uso de dados para jogar esse jogo, porque normalmente em algumas sepulturas são encontrados com dados, com 2 dados de 6 faces, ou aquele dado mais oblongo, né? Que é um dado que é um paralelepípedo, um retangular. Não sei se tu já viu dados medievais que são um paralelepípedo mais comprido, aí é chamado de dado oblongo. Ah, tá. É encontrado também com esse jogo. E esse jogo ele veio. Aí, por exemplo, aqui alguns exemplos de tabuleiros históricos. Né? Aí também sem o X. Não quer dizer que não tinha essa casa de especiais no canto, não. Tem indícios, sim. Eles jogavam também com essas casinhas, essas 4 casinhas especiais. Mas dos tabuleiros que sobreviveram, a maior parte não tem. E os que são garantidos ter eram os provenientes também da Irlanda e da Escócia, como esse próprio que eu mostrei, né? O Brandu, Brandu tem, todo mundo que joga sabe, né? Tem casinhas especiais no cantinho, e alguns Renefitaf. E eles variavam de 7 por 7, né? 49 casas, 9 por 9, que é 81, aí depois 11 por 11, 121, né? Aí vinha 13 por 13, 15 por 15 e até o máximo, que é o 19 por 19, que é o Alea Evangelii, que já foi feito pouquinho depois da Era Viking, entendeu? Ainda pegaram, foi feito pelos gauleses. Aí tem o tal Bird, que é uma outra versão também, que foi feito um estudioso, acho que foi, se eu não me engano, acho que Robert Ipfan, se eu não me engano. Ipfan, acho que é Ipfan. Ele, no século XVI,
ele descreveu a regra de um Neftafo que foi encontrado no país de Gales, se eu não me engano. Aí ele descreveu também da mesma forma o rei, sendo capturado por duas peças apenas, entendeu? Ou seja, tem a versão do século XVI, 1500 e alguma coisa, que mostra que o rei era capturado por duas peças apenas, e tem a versão do século XVIII, né, do Linneu, que mostra a mesma coisa que eu estou falando. E o mais fascinante, né? Um jogo completamente bem medieval que foi suplantado pelo xadrez. Quando o xadrez chega na Europa, trazido pelos árabes, e provavelmente até pelos vikings, né, que eram um grande comerciantes, o xadrez aos pouquinhos, de pouco em pouco, foi tirando a hegemonia do Neftafon, né, até ele deixar de ser jogado já no final da Idade Média. Mas o mais interessante é que sobreviveu em algumas regiões, né, como esse pesquisador já no século XVI, né, que fez sobre o tal Bird. Na verdade, esse nome é até meio difícil de descrever, porque é uma palavra sem. Depois eu te mando até o nome dela, se você quiser colocar aí para o pessoal pesquisar, vai aparecer, entendeu? O tabuleiro. Sobreviveu até o século XVI, né, pelo menos nessa versão, e o do povo Sami, que jogava já no século XVIII, essa versão do Neftaf, que tinha sumido da Europa toda, inclusive dos antepassados, né, o povo antepassado do Linneu, que era o povo sueco, né, que jogava, e o Linneu não conhecia, ou seja, já tinha sido deixado de jogar na Suécia desde a época dos vikings, né, há séculos, e o Linneu, passeando pela Lapônia, encontrou o povo Sami jogando esse jogo que era viking. Fascinante. E ele mesmo não reconhecendo como tal. Ele simplesmente anotou sem nem saber que era um jogo que era jogado pelos até antepassados dele. Fascinante, fascinante. E graças a ele que a gente tem esse jogo hoje mais completo, que você pode usar até para reconstruir até o que seriam os ancestrais dele, né? Como Ludus Latrunculorum, que era um jogo romano, os romanos jogavam, que é basicamente o mesmo sistema de captura. As peças são capturadas pelo sistema de custódia, que é esse sistema de quem está no centro é capturado. Por exemplo, aquele que consegue cercar uma peça, né? Por exemplo, uma preta e uma branca aqui. Aí eu venho com uma outra peça escura, coloco aqui do lado. Quem está no meio, ó, do centro, é capturado. Esse sistema foi os romanos que criaram. E como os germânicos, né, e nórdicos, etc., são descendentes daqueles bárbaros lá do período romano, né? Eles já pegaram esse jogo, só que era um jogo que era jogado com duas forças iguais, ou seja, o mesmo número de inimigos de um lado tinha do outro. Já os nórdicos não, os nórdicos criaram esse sistema que um tem o dobro do exército do outro. Em compensação, esse que tem metade do exército inimigo tem o rei, né? O rei. Embora em algumas sepulturas, como Gokstad e outros, está indício de um tabuleiro que bem diferente do padrão desse que a gente joga de Renekton, né? Com peças iguais. Ou seja, alguma variante do Ludus Latrunculoro romano já estava sendo provavelmente jogado na época dos vikings mesmo. Isso aí que é o mais interessante. Interessante. E outras descobertas também pré-vikings, de jogos Latrunculoro, foram jogados no campo de Vimos, se não me engano, acho que é Vimos, o local, que é perto da Dinamarca, se eu não estou enganado. É um tabuleiro grande acho que são 15 por 15 ou 18 por 18 tabuleiros, acho que é 18 por 18, 18 por 18 não, 18 de quadros, né, de comprimento, e a largura dele que não se sabe. Mas como o jogo que está atrás era um jogo romano, que acho que era o Ludus Duodécimo Scriptorum, que era um jogo já retangular, aí deduz que o jogo que está atrás é um jogo retangular, que muito provavelmente é o Ludus Latrunculorum. Ele foi jogado no pântano de Vimos
500 depois de Cristo, se não me engano. 500 depois de Cristo. E tem também uma versão que contaram, acho que na Noruega, recentemente, foi na Noruega, de 300 depois de Cristo. Ou seja, tem o de 300, de 500, né? E depois esse de Gokstad que eu falei, no navio, foi, acho que, se eu não me engano, 800 depois de Cristo, mais ou menos. Aí esse que parece ser uma variação do Ludus Latunculoro, ou então simplesmente um renefitáfo com desenhos meio desnecessários, simplesmente ornamentais. Porque se você segue essa regra de não ter peças nos cantos, né? Casos especiais no canto para o rei chegar, simplesmente a borda, então você pode fazer qualquer tipo de desenho no tabuleiro que não tem problema, ou até não deixar desenho nenhum, né? Como a maior parte dos itens dos tabuleiros arqueológicos são. Tem outros aqui. Ó, esse. Aí alguns só tem uns pequenos X aqui, provavelmente para colocar as peças inimigas, né? Só como layout. Esse que eu mostrei. E que foi descoberto, se eu não me engano, na Irlanda. Esse é irlandês. O original foi destruído. Aí fizeram essa. Tá conseguindo ver legal? Tô. Esse de Tem, bolinha é ó, muito famoso. o ornamento. Eu ainda vou fazer essa versão física. Aí vai, aí vai ficar para a nossa próxima entrevista. Aí provavelmente eu já vou estar fazendo versões físicas desses todos, que aí fica bem interessante. Inclusive do 19 por 19. Esse, por exemplo, é Irlanda também. Aí, em vez das peças se moverem nas casas, né, nos quadradinhos, eles se moviam nas interseções. Ó. Essa variante é nas interseções. É bem interessante. E não tem marcações no fundo. Mas esse aqui, ó, da, da Escócia, se eu não me engano, já tem marcações nos cantinhos. Ó, nos cantos. Aqui, aqui, aqui e aqui. Ah, bem interessante. É bem interessante. Mas pode falar de outras coisas também. Não, sem problema, que eu estava tão fixada na Uhum. explicação que eu não quis interferir, Não, justamente para o tranquilo. pessoal. É um prazer. Porque o que Ver. acontece? O universo é muito vasto. O que eu estou te falando é Uhum. só a pontinha do iceberg, literalmente. Ainda tem muita coisa para cavar, tem muita coisa. Só a internet mostra bastante, variações, peças. Aí as peças, o padrão. Vou tentar ver aqui se eu tenho alguma. Deixa eu ver se eu estou com alguma aqui. Deixa eu mostrar. Infelizmente não estou, não. Mas a maior parte das peças de itens arqueológicos, quando não são representações de guerreiros, né? Eles podem fazer tipo peça de dama, que é simplesmente um disco, né? Aí com alto relevo, com um guerreirinho segurando uma espada, alguma coisa, ou um desenho de um corvo, ou simplesmente aqueles símbolos de dado, né? Que são aqueles círculos. Na Idade Média era muito usado, na verdade até os romanos usavam também, que eram círculos concêntricos, né? Fazia um círculozinho, o outro por dentro e um pontinho no meio, ou simplesmente um círculo com um pontinho no meio, aí tu fazia os pontos dos dados, ou fazia o buraquinho, que é o clássico hoje, né? Que usa muito nos dados ocidentais, simplesmente fazer um buraquinho e pintar de preto. Só que na Idade Média, além disso, eles ornamentavam com esse símbolo, que podia ser um círculo e um ponto no meio, ou dois círculos até mais, né? Três com ponto no meio. Os vikings faziam isso também. Aí eles podiam botar o equivalente a uma peça de dama e fazer vários círculos concêntricos. Ou, quando não, uma semisfera. Eles pegavam uma esfera, cortavam no meio, né, que podia ser de osso, eles lixavam e tudo, aí faziam uma semisfera, ou uma esfera com a base dela achatada para ela não rolar do jogo de tabuleiro. Geralmente era o padrão. Aí podiam fazer em osso, marfim de morsa, né? Aqueles dentes grandes, que algumas pessoas falam que é leão marinho, mas não tem nada a ver, é só do grupo dos leões marinhos, mas é uma morsa.
eles caçavam muito. Podiam fazer com osso de baleia também, chifre de cervo, os materiais, até dente de cavalo, eles chegaram a fazer peças com dente de cavalo. Pegava dente de cavalo, limava um pouquinho, aí faziam ornamentos. Isso tudo geralmente encontrado em cemitérios como Birka e outros cemitérios vikings famosos. Se você digitar sobre isso, você vai ver. Quando não, peças de vidro, né? Que eles faziam cada peça linda de vidro. Aí faziam peças abstratas de vidro, ou até algumas versões que eles aproveitavam, que provavelmente eram até peças de xadrez, para poder fazer as peças dos jogos dele. E eles eram comerciantes tão hábeis e viajavam tão longe que chegaram ao cúmulo de encontrarem uma peça de makruk, que é um xadrez tailandês, num, não, sei, não me lembro se foi um sepultamento ou um tesouro viking que encontraram uma peça de makruk, que é o cavalo, que é esse aqui, por exemplo, esse aqui é de branco, um cavalo é parecido com esse, tá vendo? Isso aqui é uma peça, um makruk, é uma peça de makruk, que é o xadrez tailandês, recente. Mas o padrão é o mesmo. Os cambodianos usavam isso. Até naquele templo de Angkor, tem um alto relevo nas paredes de dois nobres jogando esse jogo. E os vikings tinham uma peça dessa. É porque, infelizmente, eu não estou com a foto aqui, mas depois eu posso te mandar um link, se você quiser, tu coloca na live. Ou deixa para a próxima, quando for a próxima entrevista. Uhum. E que foi encontrada uma peça de cavalo junto com um tesouro viking. E um tabuleiro também, uns resquícios. Ou seja, provavelmente estava usando essa peça para o jogo deles, ou simplesmente pegaram como souvenir, né? Ou seja, conseguiram ter contato com os tailandeses ou cambodianos e uma peça de xadrez do jogo deles. Para você ver como é que eles foram longe, né? Foram muito longe. Não, muito interessante, assim, estou fascinada com esse conteúdo. E uma curiosidade que eu tinha por exemplo, dá para a gente dizer que, de fato, esse jogo é como se fosse um xadrez mesmo? Ele é o xadrez da era viking? Ou ele, na verdade, tem muita coisa que não dá para dizer assim, olha, não é um xadrez realmente. As pessoas dizem que é xadrez da era viking, mas não é um xadrez. O que acontece? Se você pegar, eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Xadrez mesmo, ele veio do chaturanga, entendeu? Que a maior parte dos historiadores falam que veio da Índia, né? Do jogo chaturanga ou chaturaj. E aí deu origem ao chatranj, que é um jogo persa, né, árabe. Aí depois que veio a ser o nosso xadrez. Eu tenho um chatranj também. Depois eu posso colocar, que também era um jogo que os vikings jogavam. Depois, se tu quiser, a gente faz uma live específica sobre esse para não atropelar. Eu diria que seria o equivalente ao xadrez. O xadrez, na nossa sociedade, é visto como um jogo intelectual de nobre, né? Então, você poderia fazer uma analogia como se fosse um xadrez. Embora não era, porque não era um parente especificamente dele, né? Tanto que, quando o xadrez apareceu na Escandinávia, ele foi aos pouquinhos vencendo o Neftaf, e também a cultura viking foi ficando cada vez mais, eles foram largando os costumes para pegar o costume cristão e ocidental, né? Aí aquele jogo, muito provavelmente, já foi visto como um jogo, digamos assim, pagão, etc., né? Aí foi visto com maus olhos. Aí simplesmente foi perdendo a cultura de jogar, mas enquanto isso, o xadrez cada vez mais jogado na Idade Média. Um exemplo, por exemplo, só para sair um pouquinho do assunto da live, esse aqui Uhum, seria o equivalente ao xadrez dos egípcios. Mas não é xadrez, é muito mais antigo que ele. É o Senet, ó, tá vendo? uhum, O objetivo era sair, como tu começava aqui, deixa eu ver se está certo, isso mesmo. Começava aqui, vinha para cá, dava a volta, passava nessa segunda fileira, depois vinha para cá na terceira fileira e ia embora as peças. Aí começavam
uma peça sua e uma do oponente do lado, uma sua do oponente do lado, e assim sucessivamente. Parece muito em alguns hieróglifos egípcios, até a rainha Nefertari, que era a esposa do Ramsés, jogando. Tem um tabuleiro com a inscrição do Ramsés, do nome dele, só que o tabuleiro está quebrado, provavelmente foi jogado por ele. O Tutankhamon, por exemplo, ele foi sepultado com 3 tabuleiros desse jogo Senet que eu te falei, de tanto que ele gostava de jogar. Entendeu? Foi 3. Os nobres, no geral, eram. Entendeu? Teve até um sacerdote médico que, na tumba dele, nas paredes, tinha a coleção de jogos dele. Ou seja, o primeiro nerd de jogos da história. Provavelmente foi enterrado com esses jogos todos, só que a tumba foi saqueada, né? Praticamente todas as tumbas foram saqueadas, menos a do Tutankhamon. Até a dele tem indícios de saque, mas foi, acho que na anticâmara. E os saqueadores chegaram, mas por algum motivo desistiram, entendeu? Talvez foram pegos, que foi um período de caos, né, no terceiro período intermediário. Mas aí já é outro assunto, estamos falando do Egito, mas vamos falar para os mortos. Aí, respondendo o que você falou, seria um equivalente a um jogo intelectual, né? Embora podia ser jogado por qualquer pessoa, embora era visto também como sinônimo de cultura, né? De destreza, ou seja, era apoiado pela sociedade, ela era valorizado, né? E tanto adultos, idosos e crianças jogavam. Teve um túmulo também de um garoto, que acho que, se eu não me engano, foi enterrado em Birka, acho que era em Birka, que ele foi sepultado com as pecinhas de jogo e provavelmente o tabuleiro também. Só que o tabuleiro provavelmente era de madeira, não sobreviveu, mas as pecinhas sobreviveram, estavam em cima do corpo dele. Muito interessante. Sim. Então, tinha esse sepultamento, né, com os jogos, até perguntar qual era o modelo da mulher de Birka, né, que foi enterrado com um sobre a cabeça, que diziam que ela era uma... Exatamente. Foi o de Semisfera. Ela foi enterrada com jogos também. Incrível, né? Tanto com a espada e provavelmente um saquinho em cima do peito, né? Talvez pudesse estar até na cabeça e caiu, mas se eu não me engano, estava mais em cima do peito mesmo. Só que o saquinho já tinha sido, né, destruído, não resistiu ao tempo. Mas as peças eram de osso, se eu não me engano, osso ou chifre, e eram semisferas. Aí estavam em cima dela. Não só ela, vários. Praticamente todos os que foram descobertos, a maior parte, eram em sepultamento. Eles eram enterrados, né, sepultados com esse jogo. Com esse jogo. E alguns sepultamentos são interessantes, porque além das peças, tem dados também. Tudo bem, né? Tinha versões de jogos de dado da Era Viking, você até jogar. Você pode dizer até que a pessoa jogava, né, o jogo de dados, aí queria ser enterrado com o jogo sepultado, né? Um jogo de dados, mais o jogo de tabuleiro deles. Mas como é muito recorrente, dá para a gente imaginar também que talvez tivesse uma versão que jogava com dados. Aí talvez ficasse mais equilibrado ainda, né? É interessante, já fiz uns testes, fica coerente o jogo, fica interessante. Deu como uma versão assim para variar um pouco. Entendi. Então, tipo assim, essa variação também pode ser com dados ou sem dados, para poder você jogar. Exatamente. Tinha versões do jogo de xadrez mesmo, como a gente conhece, na Idade Média, que era jogado com dados e sem. Aí dá para fazer essa analogia. Talvez tivesse uma versão que jogava com dados e outras sem. Entendeu? Inclusive, até na Idade Média, tinham versões para jogar 4 pessoas. Foi feito pelo... Se vocês pesquisarem, vocês vão ver bastante interessante. Um rei chamado Alfonso X, ele mandou ser escrito um livro de jogos, só jogos medievais. Entendeu? Que é basicamente graças a esse livro que a gente tem acesso ao gamão, xadrez e outros jogos hoje. Aí tinha algumas versões para xadrez com 4 pessoas. Nossa, um xadrez de 4 pessoas. Fica como? 2 aqui nessa direção e 2 aqui. Isso, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a maior parte das versões, o tabuleiro normal, ou seja, 8 por 8, né, que dá 64 casas,
Só que em vez de você ter um exército de 32 peças, você vai dividir. Você só vai ficar com. Você vai dividir por 4, né? Aí tu vai ficar com 8 peças ao todo. 8 peças ao todo, cada cor. Por exemplo, o xadrez das 4 estações, que é um jogo espanhol que está nesse livro, você joga com a primavera, verão, outono e inverno. Aí o conjunto de pessoas que jogam com a primavera, a primavera fica com verde, o outono marrom ou preto, né? O branco fica com inverno e o vermelho fica com o verão. Aí você pode jogar primavera, que é o verde, né? Verão, vermelho, outono, que é o marrom ou preto, e por fim, o inverno, que é o branco. Aí, nos 4 cantinhos do tabuleiro, né? Só que metade só do exército. A configuração. Depois, se você se interessar, eu faço um especial desse jogo. Aí trago ele, tudo. Que ele não é viking, ele é posterior, era viking, entendeu? Ele já é, se não me falha a memória, é do século XIII, 1288, por aí, 1232. Aí não se sabe se foi feito só para esse livro ou se ele realmente já era jogado ali. Mas pelo menos na Espanha, eu acredito que já era jogado na Espanha. Ele só. Mas estava bem recente. Eles só anotaram a regra ali e botaram os desenhos. E as peças eram um pouquinho diferentes também. E os vikings jogavam o xadrez que a gente joga hoje, mas com as regras medievais. E quais eram elas? Basicamente, não tinha o movimento especial do roque, né? Que é aquele que você troca de local entre o rei e a torre, né? Não tinha o roque. O peão não tinha aquele movimento inicial de 2 casas, se você quisesse. Só na versão do Alfonso X, até ele colocou essa opção, mas não era padronizado, não, era regras árabes. Ou seja, o rei se movia como o rei hoje, a rainha, que era o vizir, ela se movia apenas uma casa na diagonal, ou seja, bem fraquinha, né? Uma casa só. O bispo, que era o que os persas chamavam de elefante, né? Ao fio, ele andava 2 casas na diagonais, podendo pular uma casa. Olha que interessante, um bispo que pula. Só anda 2 casas na diagonais, mas podendo pular. O cavalo é o em L clássico, né? Não mudou. A torre é como a torre normal, e os peões apenas uma casa, mas capturando na diagonal. Igual o peão hoje, basicamente isso. E não tinha empate, assim, se o rei ficasse sozinho, sem peça nenhuma, ele era considerado derrotado. Entendeu? Mas já nesse jogo das 4 estações, quando você dá checkmate num dos reis do oponente, mas ele ainda tem outras peças, né, como cavalo, torre e peões, isso tudo passa a ser seu. É bem interessante. Ou seja, a primavera consegue vencer o verão, aí pega, deu o checkmate no rei do verão, aí vai pegar as peças do verão para jogar com ela, com a primavera. Bem interessante. Ah, tá. E um detalhe que eu achei muito interessante que você estava falando é como é que se joga o Neftaf com os dados, por exemplo, porque alguns dizem que tinha o uso dos dados. Aí como é que faz Uhum. para jogar com esse uso de dados? Beleza. Basicamente, aí tu vai ter que ver a quantidade, que geralmente mostravam ou um ou dois, entendeu? Se for dois dados, aí você escolhe um dos resultados, aí tu pode ou escolher um dos dados, por exemplo, caiu 1 ou 6. Aí tu poderia andar ou qualquer peça, uma casa, ou 6, ou juntar os dois, 6 mais 1, 7, entendeu? E andar 7. Se você puder, né? Por exemplo, se caísse 6, 6, caísse 12, e o tabuleiro fosse inferior a esse número de casas, aí tu não ia poder andar isso tudo, né? Então, ia passar a vez, entendeu? Mas é basicamente isso. Você escolheria um dos dados que caísse. Normalmente eram dois, embora alguns achados encontraram com 3 dados. Mas supondo que fosse dois e caísse, digamos, 3 e 4, aí você podia andar ou 3 casas, ou 4, ou 7, né? Que é 3 mais 4. Aí você tinha 3 opções. Fica um pouco justo se você analisar, principalmente sem quem jogasse fosse o rei. Aí já ficava mais difícil dele chegar, né?
com um movimento só e chegar no fim lá das bordas do tabuleiro, um exemplo, né? Supondo que você estivesse jogando a variante que não tem marcação nos cantinhos, né? Nas casas dos cantos. Você só simplesmente chegar com o rei na borda, em qualquer borda do tabuleiro, os dados já ficam mais efetivos, fica mais rápido. Mais rápido. Ah, tá certo, entendi. Então, os dados geralmente era mais para o uso da quantidade de movimentos, né? Isso, vai ser Das... para tu. Exatamente. Nesse outro xadrez que eu te falei medieval, esse das 4 estações, você tinha que jogar um dado, mas era simplesmente para decidir qual peça tu ia mover, entendeu? Se fosse um rei, aí seria um. Aí se fosse o dois, já seria o vizir. O três, o bispo. O quatro, a torre. O cinco, perdão, o cavalo, né? O 5 a torre e o 6 um peão, um exemplo, né? Um exemplo. Só que Ah, no epitáfio com dados já era mais líder, era simplesmente a quantidade, o que caísse ali era a quantidade de casas que você andaria com a tua peça. Até porque também não tem diferenciação, né? No geral, não tem diferenciação das peças, só rei, né? Rei e peão, caso você jogasse com exército, tem rei, né? E caso não, seria só peão, então não faz diferença. Então era só movimentação mesmo da quantidade de peça, que tu andaria, entendi. né, de casa. E o TAF e o RINEF-TAF são basicamente a mesma coisa, ou eles têm uma diferença? É só o nome mesmo que é abreviado. No geral, o jogo na era Viking era chamado Tafel, qualquer jogo, que é tabuleiro, né? Aí Uhum. esse outro que eles colocaram, Nefatafel, que é tão complicado a nossa língua falar, né? Que era o H, Rinefitaf. Isso aí já era punho, o rei, punho do rei, aí é basicamente tabuleiro do rei, punho do rei, tem várias variantes. Mas, no geral, como respondendo a tua pergunta, eram variações só no número de casas do tabuleiro. Era basicamente o mesmo jogo, jogado em quantidade de casas diferentes, tabuleiros menores, né, e maiores. Quanto mais casa tinha, o exército duplicava numa sequência, numa progressão geométrica padrão, né? Padrão. É bem interessante. Mas basicamente era isso. Ou chegar nas casas especiais, por exemplo, ou chegar nessas casas especiais aqui no canto, ou simplesmente chegar na borda. Basicamente era isso. Só tinha essas duas variantes no Nefatap. Ah, tá. Embora E, eles jogavam também versão do Gamão medieval, que era o Tábula, né? Com nome específico, e até uma versão do Alquerque, que eu até tenho, mas infelizmente eu não estou com nenhum aqui para te mostrar. Deixa eu ver se eu. Ah, tem sim, tem sim. Esse aqui é um outro jogo jogado pelos Vikings, que é uma versão do Alquerque que eles pegaram com os árabes. Está conseguindo ver? tô conseguindo ver. Isso. Você, Muito bacana. Isso, você repara que tem a casa central e tem as casas do canto. Isso aqui, isso aqui eu fiz de uma representação de uma pedra rúnica, né, daquelas pedras runestones gigantescas, que eles contavam a história do povo deles, né? Aí tem duas pessoas jogando esse jogo, que pode ser tanto o Nefatafo, né, uma versão, quanto uma versão do Alquerque. O Alquerque. O que é o Alquerque? O Alquerque é um jogo árabe que era basicamente como se fosse, por exemplo, tudo isso aqui completo, metade de peças pretas aqui e metade branca aqui com a casa do centro vazia. Aí como é que era o sistema de captura? Era simplesmente pular a peça e chegar nesse caso aqui desse jogo que era o Halatafl, Hala T-A-F-L, Halatafl.
O objetivo era chegar com 2 peças dessas 2 casas aqui do cantinho. Se tu fosse do exército claro, né? E se tu fosse do exército mais escuro, a mesma coisa. Qualquer pedra sua em um desses 2 cantos aqui. Era basicamente isso. Os vikings jogavam esse, jogavam uma versão também de gamão, que era o Tábua, né? Um antepassado do gamão, eles sabiam jogar. Basicamente qualquer jogo que os ocidentais, os europeus jogavam, os vikings podiam jogar por acesso, né? E como eu te mostrei do Makruk, né? Os vikings podiam jogar até jogos orientais também. Quem sabe um deles tenha jogado até, de repente, até o Shogi, né? Que é a versão do xadrez japonês. Olha que interessante. Uhum. Embora não, é só uma especulação. Mas na Tailândia tudo indica que eles chegam, pelo menos tiveram contato, né? Contato. Ah, bem interessante. Essa da Tailândia, realmente, eu não... Me surpreendeu também quando eu vi. Embora foi descoberto, se eu não me engano, acho que foi em Oseberg, né? Até um caldeirão com um Buda pequeno nele. E uma peça também de Buda que eles encontraram. Ou seja, tiveram contato com o Oriente. Então, foi tanto com o contato religioso, né? Do budismo e até o contato lúdico do Makruk, por exemplo. Uhum. Só que a gente não sabe se esse cidadão que conseguiu essa peça, se ele jogava ou simplesmente pegou isso aqui como enfeite, né? Achou bonitinho, ou então simplesmente pegou para jogar no epitáfio dele, né? Botou como um rei. Seria interessante, né? Seria Ah, interessante. sim, é verdade. Pensei nessa possibilidade também de ter usado Sim. a peça no Aproveitado, né? próprio jogo, é Isso. Ele verdade. poderia, por exemplo, ele poderia ter usado como um rei e as outras peças dos peões, as semisferas que eu te falei de osso, que eram bem encontradas também, entendeu? Aí podia já dar uma diferenciação bem interessante, bem interessante. Ah, tá certo. E um outro detalhe que eu também estava notando é esses tabuleiros, por exemplo, quem é que tinha acesso a jogar? Todo mundo podia jogar, não no sentido de faixa etária, mas ou era uma coisa associada mais à nobreza, era uma coisa mais dos nobres esses jogos. Ó, vamos lá, respondendo, pelo que está nos cemitérios, né, nos cemitérios e tudo, das covas e tudo, pelo menos em faixa etária, todos jogavam, né? Tanto você vê idosos, crianças e até mulheres, né? Sendo tudo bem que ser sepultado com o jogo não significa que tu jogava, mas é um indício bem grande, né? É um indício bem grande que tu gostava, pelo menos, daquilo ali. Então, o que acontece? Pelo menos no quesito de gênero e faixa etária, bate certinho. E a coisa de hierarquia social também, de ser rico ou não, a diferença que eu viria é a mesma coisa do Egito. No Egito, todos jogavam o Senet. A diferença apenas era o teu tabuleiro, que podia ser bem simplesinho, né? Riscado no chão, com pedrinhas bem simples, ou uma coisa mais elaborada, de marfim, cedro do Líbano, isso no caso dos egípcios, né? Já dos nórdicos, dos vikings, podia ser, as classes mais simples podiam simplesmente riscar em ardosa, pedra ardosa, para fazer o tabuleiro, como já descobriram até em vasilhames, né? Em pratos e tudo riscado, laje de ardosa e as peças bem simples, com pedrinhas mesmo, simplesmente pedrinhas com cores diferentes, ou conchas. Mas se você tivesse mais dinheiro, aí era uma coisa mais elaborada, né? Um marfim de morsa, de dente de morsa, um chifre de cervo, ou até osso de baleia, um tabuleiro de madeira de lei, ou até pedras preciosas, ou quem sabe até, né, metais de ouro e prata, um tabuleiro feito de ouro e outro de prata. Só que, infelizmente, de tabuleiro de ouro e prata não sobrou nenhum, né? Provavelmente saqueados, né? Aí fica difícil. Mas Interessante, ouro e muito prata. provavelmente alguém fez. Dinheiro para isso eles tinham. Eu teria também, se fosse um chefe VIP. Ia Muito querer. legal, não sabia que além da madeira tinha de metais preciosos. Sim, sim, nada que impeça. Só não descobriram, né? Nada que impeça. Em algumas crônicas, principalmente da Irlanda,
Aí eles falam do tabuleiro de Brandu, né? O Brandu que eu te falei, né? Com as pedras dos oponentes, uma de ouro e outra de prata, o Fidchel, que era o equivalente ao xadrez, que provavelmente era um descendente do Ludus Latrunculora, né? Eles jogavam com peças de prata prata e ouro. Então, seguindo esse raciocínio, muito provavelmente os vikings também tinham acesso a isso, faziam peças de prata e ouro, né? Se eles faziam peças simplesmente, às vezes, um broche para colocar, né? Imagina um jogo que a pessoa era até sepultada com ele. A grande chance. Embora esses outros materiais eram nobres. Ah, sim, outro material que eles podiam fazer era com âmbar, aquele mesmo âmbar que aparece em Jurassic Park, né? Por exemplo. Sim. Lá, eles tinham acesso a âmbar também. Estou tentando me lembrar o local da Europa que tinha. Acho que era o Báltico, se eu não me engano, acho que era o Báltico. A região do Báltico tinha âmbar. Aí eles podiam. Tanto que tem um rei de âmbar, se vocês pesquisarem na internet, aparece segurando a barba. Era uma representação bem comum para reis reis de Neftafo. É o reizinho segurando ou uma espada, né? Ou segurando a própria barba. É bem interessante. Ah, sim, é verdade. Isso. Eu vou procurar aqui, eu tenho uma já do período, já do fim da Era Viking, um conjunto que é o de Lewis. Deixa eu ver se eu encontro aqui, rapidinho, 2 segundos. Uhum. Encontrei. Por exemplo, esse Ah, aqui é o rei, eu adoro esse, eu achei esse muito viu? bonito. É Uhum. o período pós-Viking, entendeu? Ele é pós-Viking. Você vê aqui, é bem parecido com o que eles faziam com o rei, que era uma representação bem comum, segurando uma espada na horizontal, tá vendo? Só que dessa vez ele não está segurando a barba. Aí Ah, tem a rainha, que é uma representação comum na Idade Média, meio entediada, segurando o rosto, né? ah, Que negócio, nunca tão feliz, né? É difícil se satisfazer. Aí tá assim, ó, tá tristinho. ah. Mas é interessante, é interessante. Aí tá aqui o bispo. Ó, o bispo. Tu já conhecia, já tinha visto, né? Tá no Já, Museu Britânico, tá no original Museu já. Britânico. Aí aqui, ó, o escudo normando que eu te falei. Isso aqui seria a torre, ó. A torre era representada como um guerreiro. Aí você vê aquele escudo normando, né? Que é o escudo Uhum. gota, né? Ou pipa também. E aqui um cavalo. E o Nossa, interessante é que você vê o padrão dessas volutas aqui, né? Similares àqueles efeitos que eles faziam, que os próprios vikings faziam. Aqui no trono do rei, por exemplo, você vê desenhos antigos. Aí é basicamente isso. Ou segurando a barba, ou segurando a espada, ou sentado no trono, né? Sentado no trono também era uma representação comum. Essa aqui já é a versão que eu fiz. ah, tá. Muito legal. Adorei, assim, saber desses detalhes desses jogos, porque eu acho, assim, que é pouco divulgado, né, sobre esse jogo. Então é Isso, uma coisa, assim, bem legal. Então, Alex, eu queria te agradecer por ter é um comparecido prazer. hoje na entrevista. A gente teve vários imprevistos para tentar entrar aqui na sala, mas eu Uhum. acho que ocorreu tudo certo. Você quer mais falar mais alguma coisa sobre o jogo? Quer divulgar alguma coisa sua que você faz os jogos? Pode. Não, tá tranquilo. Se me procurar nas redes sociais, é porque realmente, por enquanto, ainda não fiz um site nem nada, etc. Mas logo, logo, no nossa próxima, já fica mais fácil, eu vou ter um acervo maior, entendeu? E mais Ah, prazer de qualquer forma. Um prazer de qualquer forma.
Mas alguém querendo algo, pode mandar um e-mail e eu entro em contato. Meu e-mail, no caso, é logosvorax@hotmail.com. Pode mandar um e-mail para mim que comunico com vocês e a gente vê aí ó, as versões que eu tenho de jogos, etc. Ah, tá certo. Só um instantinho.